Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar a 37ª aula, como ligar vatímetro e ohmímetro. Então vamos aos conceitos aqui de ohmímetro e vatímetro. Um ohmímetro é um aparelho que mede a quantidade de atrito elétrico gerado quando os elétrons passam por um condutor elétrico. Isso aqui, atrito, significa resistência, ele se opõe à passagem da corrente elétrica, ok? Também conhecida como resistência elétrica. O valor desses atritos é expresso em unidade de ohmo. Esta medida é regulada pela lei de Ohm, que afirma que a passagem de corrente através de um circuito elétrico é diretamente proporcional à quantidade de tensão exercida, certo? Quando escrita em forma de equação álgebra, esse fenômeno natural fica assim: resistência, que letra E é resistência, que é igual a tensão dividido pela corrente, onde R é a resistência elétrica do circuito, V é volt e a letra I representa a intensidade do circuito elétrico. Então essa fórmula matemática aqui é homenagem ao alemão, né, o físico alemão Ohm, do século XIX. Então pessoal, é o seguinte, quando ele fala aqui, então vamos prestar atenção aqui para essa fórmula aqui, ó. Quando ele fala que a resistência é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à corrente, então eu sempre gostei de ministrar aula fazendo comparações. Então pessoal, é o seguinte, essa fórmula matemática aqui está provado que, pela fórmula matemática, está provado que nós seres humanos somos resistência. Então tome cuidado, nós seres humanos somos resistência. Então por que as pessoas levam choque? Porque nós seres humanos somos uma resistência. Quando a tensão aplicada é uma tensão aplicada no corpo, circula uma corrente pelo corpo humano, certo? E essa corrente, ela é que provoca queimadura, parada cardíaca e fibrilação, certo? É a corrente, não a tensão. Então essa corrente aqui, ela vai depender da resistência do corpo humano, certo? Segundo os estudiosos, a resistência do corpo humano varia de 500 a 3.000 a 5.000 ohms, certo? Isso é variado de pessoa para pessoa, de sexo para sexo. Isso aí não é um valor fixo, segundo os estudiosos aí da medicina. Então, pessoal, está provado que nós, seres humanos, somos resistência. Então, cuidado, se você toma um banho aí, que quando você, após o banho, você tomar, a resistência do seu corpo cai. Então, se a resistência do seu corpo cai e você tocar em um aparelho energizado, a corrente que vai circular pelo seu corpo é muito maior do que quando a resistência era antes da pele seca. Quer dizer, quando a pessoa está com a pele seca, a resistência está alta. Quando a pessoa está com a pele molhada, a resistência é baixa. Então isso é perigoso. Isso é segundo pela fórmula matemática do físico alemão Ohm. Então tá aí a fórmula matemática. Esse aqui pode ser considerada a fórmula matemática do choque elétrico. É essa aqui. Essa fórmula matemática já matou milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo. Então muito cuidado com essa fórmula matemática do físico alemão Ohm. Por quê? Porque nós somos resistência. Nós estamos aqui, nós seres humanos somos essa letra R. Depois eu vou mostrar isso aí para vocês. Então vamos aqui para o vatímetro. Tá aqui pessoal, o vatímetro. Olha, o vatímetro é um dos instrumentos menos vistos na indústria. Eu falo na parte interna da indústria. O vatímetro é um dos aparelhos mais importantes que se deveria usar na indústria. O voltímetro, o amperímetro é mais importante do que o vatímetro? Claro que não. Para mim não me interessa medir tensão e nem corrente. Para mim, um dos aparelhos mais importantes dentro de uma indústria chama-se vatímetro e ohmímetro e o medidor de fator de potência, que é o cosseno do ângulo. São esses três aparelhos mais importantes dentro de uma indústria. Eu não sei, eu já estive fazendo um estudo sobre voltímetro e amperímetro. Existe muitos, eu vou mostrar aqui para vocês, ó.
o voltímetro, vocês entrar numa indústria, hoje numa indústria, qualquer indústria, vocês vão encontrar esse aparelho aqui, ó, um voltímetro tem um perímetro no painel, isso aqui é um orímetro. Então qual desses três aparelhos é mais importante? É claro que é o orímetro. O voltímetro é importante? Não é. O amperímetro é importante? Não é. Então, se tivesse só um watímetro aqui, um orímetro, eu sabia qual era a potência do meu motor e quanto é que meu motor está consumindo por dia ou por hora. Então, esses aparelhos é mais importante. Esse aqui é menos importante, amperímetro e voltímetro. Eu não sabia disso, mas pelos estudos que eu venho fazendo, o voltímetro não é mais importante nem o amperímetro do que o watímetro. O watímetro é muito mais importante, certo? Aqui nós temos a medição indireta. Eu falei na aula 35 que isso aqui era uma medição direta, mas não é. Aqui os botões, a chave seletora, que esse voltímetro aqui ele é ligado mesmo diretamente lá. Ele é trifásico, ele mede a fase R, S e T através desse botão aqui, mesmo diretamente lá. Agora esse aqui ele é ligado indiretamente, ele funciona através de TC, transformador de corrente. Eu falei na aula passada que aqui era uma medição direta, na verdade não é a medição direta, então eu estou fazendo essa correção hoje da aula 35. Isso aqui é uma medição de corrente indireta. Aqui nós temos a chave seletora que mede a corrente nas três fases, certo? É a fase R, S e T. Então aqui não, tem uma medição indireta. Então pessoal, então está provado que o voltímetro e o amperímetro não são mais importantes na indústria. Os aparelhos mais importantes hoje na indústria é o watímetro e o orímetro. Por quê? Porque o watímetro ele vai me dar a potência do meu aparelho, do meu motor. E o orímetro, ele vai, por exemplo, se meu motor funcionou 4 horas, o watímetro está indicando a potência do motor. Eu sei quanto foi que o meu motor consumiu e eu sei se meu motor tá rendendo de acordo com a potência dele. Se ele tiver, digamos, se meu motor ele tem uma potência de 11, que aqui era para ser kW. Aí se ele está com a potência inferior a 11, está tudo bem para mim. Mas se ele tiver com a potência superior a 11, tem algo errado. Então eu vou ter que pagar por isso aí, certo? Eu tenho que mandar consertar meu motor e eu vou ter que pagar essa conta aí, porque ele está consumindo muito alto. Apesar dos medidores das concessionárias ser kWh, mas para mim eu tenho que botar aqui para mim não me interessa botar medidor de kWh aqui de concessionário. Eu só quero um medidor de kW, kW e um orímetro só. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o medidor de kW só. Esse aqui, ó. Esse aparelhozinho aqui, ó, que deveria ser usado na indústria, ó. Esse aqui é o aparelho mais importante na indústria, é esse. Ninguém vê indústria nenhuma aí. Eu já visitei muitas indústrias aqui no Brasil. Você não vê esse aparelho em painéis elétricos, é raridade, mas ele é um dos aparelhos mais importantes, porque aqui ele mede de 0 a 300 kW. Você multiplicar isso aqui, transformar para watts, ele está medindo 300 mil watts. É só multiplicar 300 vezes 1000. Então ele mede de 0 a 300 mil watts, ou de 0 a 300 kW. Só você dividir watts por 1000, vai dar esse valor. Quilo significa 1000. Então quilowatts é quilowatts. 1 quilo significa 1000 watts, certo? Então esse aqui, ele é um aparelho que é ligado com TC, transformador de corrente. Ele mede. Aí ele é ligado são 3 fios que entram nos TC, aí sai a ligação para ele. Passa por uma chave seletora para medir a potência do motor nas 3 fases. Então ele funciona com TC, transformador de corrente, esse medidorzinho aqui. Tem que instalar 3 TC no painel, transformador de corrente. Transformador de potência não precisa, que estamos trabalhando com baixa tensão. Então claro, você não vai ter que usar mesmo os 380 volts nele, certo? Ele tem bifásico, monofásico, tem bifásico, trifásico, certo? Monofásico. Eu vou mostrar o monofásico para vocês, né, como é que instala ele. Então pessoal, eles são uns aparelhos muito úteis na indústria. Esse aparelho aqui ele é muito útil na indústria. O voltímetro e amperímetro não é mais importante do que esse aparelho, não é. E a maioria das indústrias do Brasil não tem medidor de quilowatt nesse painel que deveria ter. Certo? Hoje, se eu fosse fazer um painel para mim, eu queria esse medidor aqui. Hoje. Antes eu não sabia disso, mas hoje eu já fiz um estudo sobre aparelhos. Esse aqui é o mais importante. Então esse aqui é um dos aparelhos mais importantes que o voltímetro. Primeiro que o que é um medidor de quilowatt? Ele é um voltímetro e amperímetro. Ele é um aparelho 2 em 1.
Então ele mede a tensão e a corrente e transforma para esses valores aqui, ó, certo? Então ele é 2 em 1. Ao invés de eu comprar um voltímetro e um amperímetro, eu compro só esse aparelho aqui, ó. Eu compro só um aparelho desse aqui, ó, certo? Eu vou mostrar outro aparelho mais importante para vocês também, ó. Tem aqui o orímetro, e como eu falei para vocês, esse aparelho aqui ele é importante. Ele vai medir a hora de funcionamento do meu motor, que é o fabricante que é o Tronic. Esse aqui ele vai medir as horas do meu motor, tem que fazer a leitura todo dia e a leitura lá do quilowatt. Aí eu vou saber qual a potência do meu motor e quanto ele consumiu por dia. É só multiplicar quilowatt vezes a hora aqui, aí ele vai te dar o consumo por hora, certo? Durante os dias que o motor funcionou. Outro aparelho importante é esse aqui também, ó. Esse aqui. Esse aparelho é medidor de fator de potência. Então, o fator potência vigente no Brasil é 0,92. Ele fica bem aqui, o vigente no Brasil. Quer dizer, quem tiver com registro 0,9, que é 90%, 0,70 vai pagar multa. Porque a indústria está funcionando com baixo fator de potência. Então, você tem que ficar aqui em 92, 95, essa faixa. Não precisa ficar 100%, que aqui é 100%. Então, esse ponteiro ele tem que ficar deflexionado aqui, ó, nesta posição aqui entre esse 1 e esse aqui, tem que ficar mais ou menos 95. Então está funcionando perfeitamente o seu sistema de energia elétrica da sua indústria, certo? Aqui você não vai pagar reativo, se estiver funcionando aqui não vai pagar excedente de reativo, está funcionando perfeitamente a sua indústria. Então aqui nós temos o cosseno do ângulo. Esse aparelho é importante. Então, como eu falei para vocês, os 3 instrumentos mais importantes na indústria é esse, né? O cosseno do ângulo, que mede o fator de potência, e esse aparelho aqui. Esse tem 3: o orímetro, eu já expliquei para vocês, e esse aparelho aqui, ó. São os 3 aparelhos mais importantes numa indústria. Por que as pessoas utilizam? Por que os industriais esse aqui aparelho é importante, ele é mais importante que o voltímetro e amperímetro, porque ele faz a função do voltímetro e amperímetro, quilowatt-hora. Não precisa eu comprar um voltímetro e amperímetro, basta eu comprar só isso aqui, ele vai me dar o resultado aqui, ó. E se eu colocar um orímetro aqui de lado dele, eu vou multiplicar a potência que ele está registrando vezes a hora. Aí eu vou saber o consumo do meu motor, vou saber a potência do meu motor, se ele está trabalhando na plena carga, média carga, ou está trabalhando em vazio, todo dia eu faço minha leitura, certo? Então, esse aí é importante, esse aparelho. Esse aparelho aqui, como eu falei para vocês, o voltímetro e não é menos importante. Isso aqui não me interessa, instalar voltímetro, isso aqui. Isso aqui deveria acabar, isso aqui. Não deveria mais existir, instalar voltímetro e amperímetro. E sim, instalar o medidor de quilowatt, que é potência ativa, e um orímetro só eles 2. Certo? Então tá aqui, eu mostrei para vocês. Aqui é um painel com eletrobomba. Aqui nós temos a chave seletora manual e automática, a lâmpada de sinalização da lâmpada, chave seletora do voltímetro e a chave seletora do amperímetro. Aqui temos o orímetro. Então aqui é com certeza a medição indireta. Isso aqui, porque existe a medição direta e indireta. Então, pessoal, voltando aqui para nossa aula, vou fechar aqui. Voltando aqui para nossa aula, vou fechar esses arquivos. Que é orímetro, você já conhece aí. Então a nossa aula hoje vai ser sobre orímetro e watímetro. Então o watímetro tá aqui o conceito: aparelho que indica cada instante a potência, né? Ou seja, o produto em watts da tensão V pela intensidade da corrente, quer dizer, é a tensão multiplicada pela corrente, certo? Então isso aqui é o que representa o voltímetro e amperímetro lá nos painéis elétricos. Então não precisa utilizar esse aparelho, eu utilizo só esse, ó, e mais um orímetro. Ele é mais importante para mim, porque aí eu vou saber o meu consumo, quanto é que eu vou pagar por mês, quanto é que eu vou pagar de acordo com minha leitura por dia. Eu vou saber quanto é que eu vou pagar por mês, certo? Então isso aqui que deveria ser instalado nas indústrias hoje era watímetro e não voltímetro e amperímetro. Eles não são importantes, esses aparelhos. Então vamos à nossa aula. O título da nossa aula aqui, voltando, é como ligar watímetro e ohmímetro. Então vamos ligar o watímetro primeiro, depois nós vamos ligar o ohmímetro, certo? Então vamos lá.
Então nós vamos usar aqui o aplicativo, é o Tina, né? Isso aí é o Tina, vocês já viram, conheceram ele aí na aula 35. Então o Tina, pessoal, ele é um simulador, esse aqui vocês conheceram na aula 35. É um software simulador de circuito eletrônico, conhecido também como Tina, né? Todo mundo já conhece ele aí. Você monta o circuito eletrônico, o software testa se o circuito funciona através dos cálculos de corrente e tensão ou resistência. O procedimento dele de utilização é o mesmo no caso de Simu, certo? Ok? Então, para vocês saberem onde é que estão os componentes dele, como é que vocês conheceram os componentes, certo? Onde estão os componentes desse software simulador? Aqui, você encontra aqui, ó, de acordo com a versão dele aqui, ó, ele é um demo, ele vem com livrarias aqui, né? As livrarias de componentes eletrônicos. Estas livrarias são mais ou menos completas de acordo com o software. Aqui é a demonstração do pacote profissional, que contém muitos componentes comerciais. Aqui note cada botão ó, com a sua simbologia. Aqui tem o aterramento, temos um instrumento voltímetro, aqui temos amperímetro, resistores, lâmpadas, temos motores, certo? Então vamos esquematizar o circuito da aula 35 para a gente instalar nós vamos instalar o watímetro, certo? Como é que se instala um watímetro? Para medir a potência de um motor, certo? Lembrando que essa medição que nós estamos trabalhando hoje aqui é uma medição direta. Então primeiro passo é uma fonte, vamos precisar de uma fonte. Eu vou ampliar mais isso aqui, ó, porque na aula anterior eu não ampliei, vou ter que ampliar mais isso aqui. É só você vir aqui nesse botão, ó, se você quiser deixar bem maior. Então, vou precisar de uma fonte, né? Vou precisar de um motor, vou precisar de um motorzinho aqui, né? Vou botar ele aqui. Vou precisar de uma fonte para o motor, porque vai ter que ter o circuito de força do motor e essa fonte para o circuito de comando, certo? Vou precisar de uma chave para ligar o circuito, certo? Eu vou precisar de um relé, que é para ligar o motor, né? Motorzinho aqui, certo? Vou precisar de um relé para ligar o motor, ok? E temos a fonte de comando para o circuito de comando, temos a fonte para o circuito de força, temos o motorzinho, temos a chave. Agora falta o instrumento. Lembrando que nós vamos ligar um watímetro, certo? Um watímetro. Aqui você tem os instrumentos aqui, ó o watímetro aqui, ó. É interessante, ó. Tá aqui ele, ó. Isso aí é o watímetro, ó. Aqui é a chave, certo? Eu vou colocar ele mais aqui, ó. Essa chave mais aqui, esse watímetro eu vou colocar mais embaixo, certo? Vou colocar ele aqui nesta posição. Vou colocar esse aqui mais aqui, esse mais aqui embaixo, esse mais embaixo. Esse aqui eu posso deletar, ó. Quando faz isso você pode deletar, ó. Você pega outro motor, certo? Não tem problema. Então pessoal, agora é o seguinte, vamos nomear aqui a bateria. Vou precisar de uma bateria de 220, certo? Vou precisar de uma bateria de 220 volts. Esse motor é 220. Então aqui a bateria é 220, a outra bateria também é 220 volts, certo? Esse motor, você lembra na aula passada, é um motor de meio cavalo. Então meio cavalo, você basta fazer isso aqui, ó. Já expliquei isso aqui na aula passada. Isso aqui é um motor de meio cavalo. Então um cavalo é igual a 736 dividido por 2, que vai ser igual a 368 watts. Então você bota aqui 368 watts, certo? Então é um motor meio cavalo, que corresponde a 368 watts, certo? Aqui o motorzinho, ó, 368, certo?
Aliás, eu botei aqui no lugar errado. Aqui é a tensão do motor, ó. V de volt, ó. 220 volt. Agora sim, 368 watts, que é meio CV. Nós dividimos 66 por 2, que é igual a 368. Agora tá correto. Bom, agora todos os componentes já estão na bancada de trabalho. Agora vamos interligar os fios. Então nós vamos interligar o fio. Certo, vamos ligar o fio. Ligar, ó. Ele é ligado em série. Quando eu vou ligar o voltímetro em série, eu tô ligando. Ele é um aparelho 2 em 1. Ele é um voltímetro e um amperímetro. O voltímetro. E o voltímetro é ligado em paralelo e o amperímetro é ligado em série. Então eu tô ligando o que é aqui agora? O que é que eu tô ligando aqui agora? Eu tô ligando o. Olha, eu tô ligando o que é aqui agora? Deixa pra gente ligar isso aqui depois. Vamos ligar primeiro vamos ligar os fios. Depois vocês vão entender melhor. Bora ligar os fios, certo? Esse aqui é o circuito de comando. Vamos ligar primeiro os fios. Eu vou colocar mais pra cá. Depois a gente liga vou ligar esse fio direto na bobina A1 do relé, como eu falei para você na aula anterior. O relézinho ele é igual os outros relé de tempo, programado horário. Ele tem uma bobina assim, A1 A2, certo? Aí eu pego aqui, ó, como fosse o fio neutro. Esse fio aqui eu vou deletar. Esse aqui é o fio neutro. Eu vou puxar esse instrumento para cá. Ó, aí eu vou ligar esse aqui direto lá na bateria, certo? Aqui, ó, no polo negativo, que é o fosse o neutro. Aqui é o neutro, certo? Então, quando eu fecho essa chave, energiza o relé. Quando o relé é energizado, ele fecha esse contatozinho aqui aberto. Agora eu vou ligar o circuito do motor de força, certo? Vou ligar o circuito de força do motor, certo? Agora eu vou ligar o motor. Esse motor eu vou botar ele mais aqui, ó. Esse motorzinho, eu quero ele aqui. Tá bom aqui, certo? Aí eu ligo aqui, ok? Esse fio aqui é o neutro. Vou ligar aqui, ó. Certo? Certo? Ok? Vamos testar. Não vou ligar esse instrumento agora não. Depois eu vou mostrar como é que liga ele. Vamos testar que esse funciona primeiro. Tá, o motorzinho tá funcionando, certo? Então tá ok. Então pessoal, é o seguinte, na aula passada nós ligamos um voltímetro aqui em paralelo e um amperímetro aqui. Vocês estão lembrados? Vocês assistiram a aula 35, que eu coloquei um amperímetro, que o amperímetro é ligado em série com o circuito do motor. E o voltímetro é ligado em paralelo com o circuito de comando. Então como é que é ligado esse watímetro? Ele é ligado aqui ou é ligado aqui? Onde é que ele quer ligado? Esse watímetro ele é ligado aqui no circuito de comando ou no circuito de força? O watímetro eu não posso ligar ele aqui porque ele vai medir a potência do relé. Eu não quero que ele não quer essa medição da potência do relé. Eu quero a medição do meu motor. Então, pessoal, eu tenho que ligar esse watímetro no circuito de força do motor. Lembrando que existe dois tipos de medição: é a medição direta e medição indireta, certo? Existe uma corrente, quando tem uma corrente muito alta, digamos acima de 50 amperes, você não pode ligar um watímetro direto no motor. Você tem que usar transformador de corrente, certo? Digamos que nós vamos ligar ele aqui, vamos fazer uma medição direta. E como é que eu devo ligar esse watímetro? Como é que eu devo ligar ele? Esse watímetro aqui, se eu vou fazer uma medição direta, como é que ele é ligado? Agora chegou a hora de ligar o watímetro. E agora, como é que eu vou ligar esse watímetro? Então, vamos colocar ele aqui, o watímetro.
Vamos colocar o vatímetro aqui nesse circuito, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Ele é ligado em série. Ele é ligado em série, né? Ele é ligado em série. Então, se ele é ligado em série, eu tenho que ligar o polo positivo. Isso aqui eu vou puxar mais pra cá, ó, porque senão vai ficar muito em cima. Não vai ter espaço. Eu vou puxar aqui mais pra cá. Não vai ter espaço. Ligo aqui. Agora eu vou ter mais espaço. Então o que é que eu devo fazer? Eu vou ligar o polo aqui, ó. Tem que ligar. Esse aqui é o polo positivo. Então eu vou ter que ligar o polo positivo. Vou ter que apagar esse aqui, ó. Então vamos ligar agora o vatímetro. Tenho que ligar o polo positivo aqui, que é o fase. Eu vou que ligar aqui, ó. Eu tô ligando o que nesse exato momento? Eu tô ligando o que? Tô ligando o amperímetro. Presta bem atenção, você decora aí, ó. Então, aí eu tenho que ligar aqui, ó, o neutro, ó. Aí eu fecho aqui, ó. Ó. Certo? Aqui, ó. Eu liguei nesse exato momento o amperímetro. Agora eu vou ligar o voltímetro. Ele não é ligado, o voltímetro não é ligado em paralelo com o circuito. Ó, aí, ó. Agora eu vou ligar em paralelo. Será que essa ligação tá certa? Eu não sei se está certo. Então eu tenho que terminar a ligação aqui, ó. Tem que terminar a minha ligação aqui, ó. Eu não sei se está certo, não. Se não tiver, a gente vai corrigir. Eu não sei se está certo. Sei que se não tiver certo, a gente vai. Essa ligação aqui não está certa. Primeiro aqui, ó. Então é bom a gente errar. Então eu fiz para vocês agora que essa ligação aqui não está certa. Então se nós temos o polo positivo, o negativo tem fase neutra. Então fase, ele vai ter que passar por aqui, ó. Vou ter que apagar esse aqui, ó, o fase, ó. O fase, ele vai ter que passar por aqui, ó. Ó. Ele vai ter que passar por aqui, ó. Ele vai ter que passar o fase por aqui, pelo vatímetro. Do vatímetro, ele vai ter que passar aqui, ó. Sair aqui do outro polo. Já que já estamos ligando o vatímetro, ó. Aí ele é ligado aqui, ó. Agora sim. Agora tá a ligação correta, viu? Agora a ligação tá correta. Agora do outro lado eu tenho que ligar no meu motor, que é a saída do relé, do contator, ó. Vocês estão lembrados que quando eu entrei com um amperímetro, veio pra cá, na aula 35, tem um amperímetro aqui, ó, em série. Como eu estou ligando o vatímetro, aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vou ligar agora o neutro. Vamos procurar ligar aqui o neutro. Como é que eu devo ligar esse neutro? Eu tenho que ir por aqui, caçar um local aqui para passar esse fio. Vou passar ele aqui, não sei se vai dar pra passar por aqui não. Vamos ver se vai dar. Ó, presta atenção, ó. Ó o neutro, ó. Aí vou ligar o neutro aqui, ó. Aí esse aqui eu ligo aqui, em paralelo ao voltímetro, ó, com o neutro, ó. Já que eu tenho um fio fase passando por aqui, eu vou ligar o neutro aqui para... Na verdade, o vatímetro ele é um voltímetro e um amperímetro. O que é um amperímetro? O amperímetro está ligado aqui em série com o motor, ó. E o voltímetro ele está ligado, ó, em paralelo. A gente colocou o voltímetro aqui em paralelo. E o amperímetro na aula 35, presta atenção, na aula 35, bem aqui tem um amperímetro ligado em série com o circuito motor. E aqui nós temos um voltímetro em paralelo. Então pessoal, aqui nós temos um voltímetro, um vatímetro significa um voltímetro e um amperímetro ligado no circuito do motor. Então nós temos um amperímetro em série com o circuito do motor, tá aqui, um amperímetro em série com o circuito do motor e o voltímetro em paralelo com o circuito do motor. Então vamos testar para ver se funciona. Eu não sei se funciona não. Olha, funcionou.
Está dizendo que esse motor é 367, ele está dizendo aqui que o motor é 367,44 watts. Então vamos usar os cálculos. Ele está dizendo que esse motor ele é 367 watts. Agora vamos fazer a mesma ligação. Vocês estão lembrados? Ele está dizendo que a potência do meu motor é 367 watts, 367,44 watts. Então vou desligar o circuito. Vamos saber se é verdade. Tá aqui, ó. Ele fez os cálculos lá, um valor aproximado do nosso. Ó. Diz que esse motor é 368. Foi o que nós fizemos cálculo. Na verdade, esse motor é de meio cavalo. Tá aqui, ó. Tá a prova aqui que o motor é 368 watts. E o Fatinho disse que o motor é 367, arredondando 368 watts. Então, pessoal, como eu falei para vocês no início da aula, o watímetro ele é mais importante do que o voltímetro que eu coloquei aqui, o amperímetro na aula 35. Então o watímetro está aprovado que ele é melhor, muito melhor, 1000 vezes do que um voltímetro e um amperímetro. Porque ele está me dando aqui a potência do meu motor. Para mim saber quanto é que meu motor, se meu motor rodar 4 horas por dia, basta multiplicar por esse valor aqui, ó. Eu já sei o consumo do meu motor, quanto foi que ele consumiu naqueles 4 dias. Se meu motor funciona 4 horas por dia, durante 30 dias, só multiplicar 4 horas vezes 30 dividido por isso aqui. Aí eu sei meu consumo mensal. Então, pessoal, tá provado que o watímetro é mais importante do que o voltímetro. Isso aqui é uma demonstração que eu estou fazendo para vocês, certo? E se eu fosse instalar o voltímetro e amperímetro lá na aula 35, você já assiste que eu coloquei o voltímetro aqui no circuito de comando, que eu não vou precisar botar aqui em circuito de motor. Aqui já está o desperdício. Eu mostrei lá que o watímetro é mais importante que o voltímetro e o amperímetro eu instalei aqui, ó, no lugar do watímetro. Então, para que eu quero 2 medidor se o watímetro ele me dá a potência do meu motor? Aí eu vou instalar só um orímetro. Aí eu vou ter a potência do meu motor e o que o meu motor consome por dia, certo? Então, quando vocês for instalar o motor, esqueça voltímetro e amperímetro. Instale o watímetro e um orímetro. É muito mais importante. Claro que nem todo eletricista sabe trabalhar com cálculo, mas ele vai pegar a leitura aqui, essa leitura, e a leitura do orímetro. Por exemplo, aqui o motor rodou 4 horas, você multiplica por esse valor aqui, ele vai saber o consumo dele, certo? Então, o importante é o consumo e a potência do motor. Para mim não me interessa corrente e voltagem, porque lá só quem a indústria que não faz projeto, porque toda indústria que faz projeto, ela tem a potência do motor, a tensão do motor, a corrente do motor. Então, você já está lá no banco de dados da indústria. Aí se eu coloco esse instrumento aqui no meu painel, não vou precisar eu colocar isso aqui em banco de dados, a não ser que eu queira todo dia anotar no banco de dados do computador. Mas se eu fizer essa anotação aqui por dia, é muito mais importante do que eu anotar a voltagem do motor e a corrente do motor. Essa leitura para mim é muito mais importante. Primeiro que nós pagamos quilowatt-hora no Brasil e no mundo. Então as indústrias ela vende para nós potência aparente. Nós transformamos potência aparente para potência ativa e reativa. Potência reativa é uma potência inútil do ponto de vista da indústria, certo? Então, para mim não me interessa instalar voltímetro e amperímetro. Para mim me interessa isso aqui. E 3 aparelhos importantes na indústria, quais são eles? O watímetro, orímetro e o fator cosseno, que medir o fator de potência. Só esses 3 e mais nada. Voltímetro e perímetro para mim está descartado. Então eu já demonstrei para vocês como é que liga o watímetro. Aqui uma medição direta, nós temos uma ligação CR e uma ligação paralela. Por quê? Porque o watímetro é como se fosse um voltímetro e um amperímetro. Ele faz as duas leituras, certo? Então o amperímetro é ligado em CR e o voltímetro é ligado em paralelo com o circuito. Então aqui esse aparelho aqui, o watímetro, ele é um voltímetro e um amperímetro. Ele é 2 em 1, esse aparelho aqui. Então ao invés de você comprar um voltímetro e amperímetro, você compra só um watímetro. Muito mais importante, certo? Então vamos partir agora para o ohmímetro. Vocês aprenderam a ligar o watímetro, agora eu vou criar um novo circuito, certo? Ok? Eu venho aqui novo, ó. Não vou salvar. Aqui é o seguinte,
se você não quiser que esse software ele não salva circuito, certo? Aqui, ó. Ele aqui, ó, não salva circuito. Se você quiser copiar isso aqui, ó, você faz isso, ó, seleciona ele, aí dá um Ctrl C, ó, faz isso, minimiza aqui. Vou abrir qualquer aqui, vamos abrir aqui o Word, por exemplo, Word. Aí o que você faz? Você dá um Ctrl V, ó, tá aí, ó, seu circuito aí. Falhou aqui, mas acho que é problema aqui do programa. É só você interligar isso aqui, ó, certo? Ok? Ele não salva, é só você copiar e colar aqui, certo? Você pode copiar, colar em qualquer outro aí no Word, em qualquer outro programa que você tiver instalado no seu computador aí. Não é obrigado você copiar por Word, não. Eu estou fazendo só um exemplo aqui, certo? Então vamos criar um novo projeto. Eu já demonstrei para vocês aqui que eu vou ligar mais uma vez como é que funciona, né? Ó, aqui ligou a chave, ó, que nós temos o circuito de comando, que quando eu fecho essa chave, ó, energiza quem? Energiza a bobina do relé. Isso aqui é o mesmo funcionamento do contator, não faz a mínima diferença. Quando ele fecha a bobina, quando ele energiza a bobina, o que acontece? Ele fecha o contato, ó, do polo positivo da bateria, passa pelo vatímetro, que isso aqui é o amperímetro, dentro do vatímetro, aí insere para o polo do contator, o relé, aí do outro lado do relé liga para o motor. Eu poderia colocar um amperímetro aqui, posso, não tem problema, mas aí quando eu for tirar o motor, eu tenho que desconectar do amperímetro, contando que esses aparelhos ficam na porta do painel, certo? Você tem que levar o cabo até lá. Mas eu prefiro você colocar aqui, ó, na entrada aqui do contator do relé, dos aparelhos, certo? Para não estar desconectando o aparelho aqui. Aí você leva o cabo direto para a porta do painel. Então tá aqui o vatímetro, um aparelho muito importante, que se hoje se eu tivesse uma indústria hoje, eu ia instalar vatímetro nos meus painéis, e não quero amperímetro nem voltímetro, tá dado o recado aí. Então tá aqui, vocês viram testado, tá ok, vou desligar. Agora vou criar um novo projeto, vocês vêm aqui em novo, ó, novo, não vou salvar, eu ensinei para vocês lá como copiar. Agora vamos para, qual é a nossa outra aula agora? É o ohmímetro. Como é que se liga o ohmímetro? Tá aqui, ó. Então o ohmímetro eu já mostrei o conceito aí para vocês, mas eu vou mostrar para vocês agora como é que liga esse ohmímetro. Então vamos criar aqui um circuito. Vamos aqui uma fonte, né? Vocês vêm aqui e amplia, ó. Vocês podem ampliar aqui, ó, certo? Ó, tá em 200%, ó. Então vamos procurar aqui a lâmpada. Pronto, lâmpada, certo? Uma lâmpada. Como é que a gente mede a resistência ohmica dessa lâmpada? Então, vou colocar só a lâmpada também para não ficar o circuito complexo, certo? Para não ficar um circuito complexo. Vou botar só a lâmpada para você entender melhor. Aí eu vou procurar agora o instrumento, né? Nós vamos procurar o instrumento. E nós vamos procurar o ohmímetro. Tá aqui o aparelhozinho ohmímetro. Isso aqui ele, muito importante esse aparelho, certo? Então vamos nomear aqui a fonte. Eu vou querer uma fonte de 220 volt. 220 volt é a nossa fonte para alimentar a lâmpada. A lâmpada vai ser de 220 volt, é claro. 220 volt, certo? E eu quero a potência da lâmpada de 100 watts, tá bom demais. Então vamos ligar a lâmpada. Vamos ligar a lâmpada. Eu vou colocar aqui, ó. Vou deixar até distante mesmo, melhor ainda. Aqui tá bom. Aí aqui é o fase. Agora foi o que eu fiz aqui. Eu teria que ligar aqui, ó. Passei demais lá é aqui, ó. Neutro, né? Eu vou colocar uma chave. Mas tem que ter um interruptor, certo? Tá aqui, ó.
Então você tem que colocar uma chave para ligar o circuito. Não pode ligar o circuito sem chave não. Ligo do polo aqui para o outro polo da lâmpada, certo? Então aqui nós temos a lâmpada de 220, 100 watts. Aqui nós temos uma fonte de 220, certo? Vamos testar a lâmpada se ela funciona. Funcionou, né? Aí, tá acendendo, apagando, acendendo, apagando. Bom, pessoal, aí é o seguinte: eu quero medir a resistência ohmica dessa lâmpada. O que eu devo fazer? Certo? Eu quero medir a resistência ohmica dessa lâmpada. Eu vou colocar o ohmímetro aqui, certo? Então, para medir a resistência ohmica desta lâmpada, esse fio não pode estar conectado aqui. Vai dar um erro de leitura aí. Ou pode dar um erro de leitura, quer dizer, por questão de segurança, nós temos que utilizar o ohmímetro com circuito desligado, certo? Então, para questão de segurança, eu vou colocar uma chave aqui, ó. Por questão de segurança, eu vou ter que colocar uma chave aqui, certo? Vou deixar o circuito aberto. Aí nós vamos calcular a resistência da lâmpada. Qual o valor da resistência ohmica da lâmpada, certo? Então vamos calcular aqui qual é a resistência ohmica dessa lâmpada. Sempre com o circuito está aberto. Nunca ligue o ohmímetro com o circuito fechado, ó. Jamais você pode ligar um ohmímetro aqui e aqui com esse circuito aqui fechado, certo? Jamais. Então eu vou desligar. Aí eu conecto o cabo aqui, aqui neste ponto. Eu posso fazer assim também, ó. Depois eu vou explicar aí para vocês. Então é o seguinte, ó. Vamos medir a resistência ohmica da lâmpada. Ele disse que essa lâmpada, o ohmímetro aqui fez a leitura que a lâmpada é 480 watts. Mas como foi que ele encontrou esse valor? Que essa lâmpada tem de 480 watts. Então vamos colocar os instrumentos, certo? Eu vou desligar. Eu vou colocar uma chave aqui, certo? Vou botar mais outra chave aqui para ficar melhor, para você entender. Vou botar uma chave aqui. Eu vou botar outra chave aqui para a gente fazer o teste, para vocês entenderem. Aí eu vou colocar essa chave aqui e fazer os cálculos. Lembrando que esse software ele faz cálculo de tensão, corrente e resistência, certo? Vocês aí que estão estudando física, eletricidade, vocês podem fazer cálculo de lei de Kirchhoff, lei de Ohm, teorema de Thevenin. Aqui nesse você pode ter um livro de eletrotécnica. Se você tiver 1000 questões de eletrotécnica aí para resolver circuitos, você traga para cá que você responde o livro todinho. Vou ensinar para vocês como é que se responde um livro. Então, ó, bom, se ele está me dizendo, ó, vamos falar aqui para a leitura. Se o homem está me dizendo que a resistência dessa lâmpada é 480 ohms, qual os outros, como é que eu vou achar esse valor aqui? Eu só posso achar esse valor por aqui, gente, ó. Eu só posso achar esse valor lá por aqui. Então preste atenção, que nós temos a fórmula da lei de Ohm. Você que está na frente do computador aí, se tá com a mão no mouse, você pega a mão, o polegar da mão esquerda, pegue o polegar da mão esquerda, coloque em cima da letra R. Nós vamos calcular o que? Resistência. Coloque o polegar esquerdo em cima do R. Aí você vai ter aqui uma divisão, tensão dividido pela corrente. Agora eu quero calcular a corrente. Coloque o polegar esquerdo em cima da letra I. Então é a tensão dividido pela resistência. Agora você tira o polegar esquerdo e coloca em cima da letra V. Se eu vou calcular volts, se eu tenho a resistência vezes a corrente. Então, pessoal, isso aqui basta vocês memorizar isso aí, certo? Basta memorizar o polegar da mão esquerda em cima da letra. Aí já tem a fórmula para vocês fazerem os cálculos da lei de Ohm. Então, nós já temos o valor de R.
Então eu tenho que saber o valor da tensão e da corrente, certo? Para mim achar, lá o ohmímetro está dizendo que o ohmímetro está dizendo aqui, ó, o ohmímetro está fazendo a leitura que esta lâmpada tem 484 ohms. Mas como é que eu vou encontrar esse valor? Eu tenho só o valor da tensão, tá aqui, que é a tensão da bateria, mas não tem o valor da corrente, certo? Então o que eu devo, qual instrumento que eu devo utilizar aqui pela lei pela fórmula da lei de Ohm? Eu tenho que, ó, eu tenho que colocar no circuito um amperímetro, daqui para medir a intensidade da corrente. Aí sim, eu vou fazer os cálculos, aí nós vamos encontrar aquele valor da resistência lá, certo? Então esse aqui é o melhor método para você aprender, resolver questões aí de concurso público, física, quem está estudando eletrotécnica, e apesar que eletrotécnica é um curso que nem existe em outros países, só existe no Brasil, que esse governo aqui que eletrotécnica não deveria nem existir mais. Hoje nós estamos na era digital, não sei por que as escolas ainda ministram curso de eletrotécnica que não deveria existir mais. Então pessoal, vamos lá, voltando para nossa aula. Então eu vou aqui interligar um amperímetro no circuito. Então eu vou procurar aqui o amperímetro. Tá aqui um amperímetro. Eu vou colocar ele, o amperímetro é ligado em série com o circuito, todo mundo sabe disso. E eu demonstrei na aula 35, assista lá. O amperímetro é ligado em série com o circuito. Ele vai medir a corrente nominal da lâmpada. E o voltímetro, tá aqui, eu tenho a tensão da fonte da bateria. Se a lâmpada está ligada em 220, é claro que ela vai ter 220. Mas se eu quiser ligar o voltímetro aqui, ó, é só eu colocar o voltímetro aqui neste ponto, ó. Ele vai me dar a leitura aqui, ó, com certeza. Então vamos testar o circuito. Ó, eu vou deixar minha chave aberta. Eu vou ligar. Então tá aqui, pessoal. Tá aqui, ele disse, o amperímetro fez a leitura da lâmpada de 454,55 mA, certo? E o ohmímetro, ele fez a leitura de quanto? Então eu vou ter que abrir aqui, anote aí, vão anotando aí no caderno aí, a lâmpada, qual é a corrente da lâmpada. O amperímetro está registrando aqui 454,55 mA. Então vão anotando aí. Agora vamos abrir o circuito para poder ligar o ohmímetro. Eu já falei que quando se for testar, medir resistência ohmica, seja de que equipamento for, o circuito da fonte tem que estar aberto. Tá aqui, ó. Então agora eu vou fechar as pontas de prova do ohmímetro. Então o ohmímetro ele vai me dar a leitura lá, ó, 484 ohms, certo? Isso aqui não anota não, que o circuito não está ligado não. Aqui é só nós estamos medindo a resistência ohmica da lâmpada, 484 ohms. Então vamos anotar isso aí, 484 ohms. E a corrente a corrente. Agora vamos medir a corrente, ó. Eu vou abrir o ohmímetro. Agora eu vou ligar meu circuito para funcionar a lâmpada. 454,55 mA. Então vamos aqui na lei de Ohm. Então para me calcular a resistência, eu tenho que dividir a tensão pela corrente, certo? Então eu tenho que dividir. Coloque o polegar da mão esquerda em cima de R. Vamos calcular o que? A resistência. Então a tensão dividido pela corrente. Então vamos lá. Se eu já tenho o valor da minha tensão 220, minha corrente 454 mA. Então eu vou desligar aqui, eu vou fazer os cálculos. Fazer os cálculos aqui agora. Eu não quero saber do valor da minha resistência. R, tá lá na fórmula. R é o que? A tensão dividido pela corrente. Então eu vou transformar isso aqui. 454 mA, certo? Para ampere. Então eu tenho que 454 dividido por 1000, isso é igual
0,45 amperes ou 0,454 amperes. Aí eu quero saber a resistência, o valor da resistência que o almímetro mediu aqui. Então o valor da minha resistência eu quero saber, então vamos acabar pela fórmula. Então atenção, bota o polegar esquerdo em cima de R, aí você divide a tensão pela corrente. Então vamos dividir 220, vamos dividir por 0,45, até que vai dar, certo? Então eu vou apagar isso aqui. Então 220 divide por 0,45, 488. Então vamos lá. Então pelos cálculos aqui da máquina está dizendo que tem que dar 488 aqui no almímetro. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o circuito da fonte, que não pode estar ligado. E agora eu vou ligar o circuito do almímetro. Tá aqui 484, lá no nosso de 488. Tem um valor aproximado, ó, certo? Tá aí, ó. Então é 220 dividido por 0,45, ó. A corrente da lâmpada, dividido pela corrente da lâmpada. 488, deu 484, deu um valor aproximado, ó. Então aqui deu um valor aproximado, então está correto o nosso cálculo. Então, pessoal, vocês aí que estão estudando eletrotécnica, fazer concurso público, pegue as questões, traga para cá. Esses instrumentos vai te dar os valores da corrente, tensão, resistência, certo? Aí, mas faça os cálculos. Quando ele te der esses valores aqui, vai procurando os cálculos aí, vai fazendo no caderno, certo? Ele vai te dar a resposta aqui, certo? Não é porque o simulador vai te dar uma resposta que vai ficar por isso mesmo. Vá lá no caderno, faça as equações e compare com o simulador, que você vai aprender, certo? Existe muito estudante que ele não sabe usar os instrumentos no simulador. Existe muito simulador aí na internet aí, mas os estudantes não sabem utilizar. E esse TINA aqui, ele é simples, ele é bom de usar ele, certo? Claro que ele não pega um circuito grande, ele tem um limite aqui, mas circuito pequeno, daí ele faz cálculo de lei de Kirchhoff e outros cálculos aí. Ele teorema de Thevenin, certo? Então, pessoal, vocês aprenderam aí como é que se liga o amímetro, certo? Tem que estar com a fonte desligada, é só colocar as pontas de prova no componente e ele vai te dar o valor da resistência, ok? Como é que é ligado o voltímetro, ligado paralelo com o amperímetro e o watímetro, certo? Vocês aprenderam aí como é que se liga o voltímetro, amperímetro, watímetro e o ohmímetro. Isso aqui o voltímetro e o amperímetro seja na aula 35 e hoje na aula 37 vocês estão aprendendo a ligar watímetro e ohmímetro, ok? Então valeu aí pela atenção de vocês, dê um ok aí, gostei, certo? Ok? Obrigado aí pela participação de vocês.